Me chamo Ana, tenho 42 anos. Vivo em um vilarejo pacato no interior de Minas Gerais, onde o tempo parece ter congelado nas colinas ondulantes e nas casas de barro que se aninham umas nas outras. A vida de uma mulher casada aqui é uma canção repetitiva: limpar, cozinhar e esperar o dia acabar. Sou casada há 20 anos com o Zé, um homem bom e trabalhador, mas a rotina e o silêncio dele transformaram nosso amor em um lago estagnado. Às vezes, sinto que sou mais um fantasma na casa dele do que sua esposa. Trabalho em Belo Horizonte, 1 hora de ônibus que se arrasta pela estrada sinuosa. Sou faxineira em um escritório, uma vida de paradoxos. Limpo a bagunça dos outros enquanto a minha alma se bagunça cada vez mais. Chego cedo, antes do sol, com a cidade ainda bocejando. Passo o dia esfregando pisos que não brilham, recolhendo papéis que contam histórias que não são minhas, e sacudindo poeira que me sufoca. O cheiro de alvejante e cera de chão se impregna em mim, um perfume de cansaço que se recusa a sair da minha pele. Quando a noite chega, por volta das 23 horas, pego o último ônibus de volta para o vilarejo. Aquele trajeto se tornou meu santuário, meu único momento de silêncio, meu suspiro entre uma cidade que me ignora e uma casa onde ninguém me espera de verdade. O ônibus quase sempre está vazio, apenas alguns estudantes que perderam a hora, um ou outro trabalhador noturno como eu, ou alguém que volta de uma visita à família. Mas quase sempre, no final da linha, sou só eu e o motorista. Ele é um homem de uns 60 anos, com cabelos grisalhos e um rosto marcado pelo sol e pelas estradas. Um homem silencioso. Apenas me cumprimentava com um aceno quando eu entrava. Durante meses, sua presença foi parte da minha rotina. O homem que me levava para casa noite após noite, sem que eu me perguntasse nada sobre ele. Não imaginava que, naquele inverno com as estradas cobertas de neblina e o vilarejo isolado, essa rotina seria quebrada e que no silêncio de um ônibus vazio, eu descobriria algo que mudaria minha vida para sempre. Minha vida era um espelho que se repetia incessantemente. Acordava antes do sol nascer, acendia o fogão a lenha, preparava o café para o Zé e trocávamos poucas palavras antes que ele saísse para a oficina. Eu ficava na janela, observando a geada cobrindo os telhados de telhas, e pensava que minha vida era parecida com aquela paisagem, fria, imóvel, sem cores. O trabalho de faxineira nunca foi um sonho, mas era o único emprego estável que eu tinha. Passava as horas percorrendo corredores silenciosos, limpando mesas alheias, esvaziando lixeiras cheias de papéis que contavam vidas que não eram a minha. O cheiro de desinfetante grudava na minha pele, e, no final do dia, voltava exausta, com os ombros curvados, sabendo que em casa me esperava um silêncio ainda mais pesado. A única pausa para respirar era no ônibus das 23 horas. A essa hora, as ruas de BH estavam quase desertas e o ônibus se enchia com poucas almas cansadas como eu. Eu sempre gostava de sentar na terceira fileira, ao lado da janela. Lá eu encostava a testa no vidro frio e via as luzes da cidade passar como flashes, me perguntando quando foi a última vez que me senti viva de verdade. O motorista ficava na frente, em silêncio. Um homem robusto, de cabelos grisalhos e olhos claros, que pareciam estar atentos a tudo. Ele nunca falava mais do que o necessário. Boa noite ao entrar, um aceno de cabeça ao descer. Mas havia algo nele que me intrigava. Uma calma estranha, como se ele carregasse em si todos os invernos da estrada e soubesse conviver com eles. Comecei a observá-lo secretamente. A maneira como ele ajeitava as luvas antes de dar a partida, como ele ajustava o retrovisor com precisão, como sua respiração parecia em sintonia com o ronco suave do motor.
Havia uma segurança em cada um de seus movimentos que me transmitia paz, um contraste absoluto com a insegurança que eu sentia na minha própria vida. Durante semanas, nada aconteceu. Ele continuou sendo apenas o homem que me levava para casa. Mas pouco a pouco me peguei esperando ansiosamente para subir no ônibus, para sentir seu breve olhar no retrovisor e saber que, por uma hora, meu mundo dependia de suas mãos no volante. E sem perceber, comecei a imaginá-lo além daquele assento, além daquela rotina. Algo dentro de mim começava a despertar, embora eu ainda não soubesse que a neblina e o inverno logo nos empurrariam para um destino do qual não haveria mais retorno. Naquela noite de terça-feira, a neblina caía suavemente, cobrindo o para-brisa com um véu que os limpadores mal davam conta de afastar. Eu estava no meu lugar de sempre, na terceira fileira ao lado da janela, com as mãos frias apertadas no meu colo. O ônibus seguia pela estrada sinuosa, as luzes da cidade sumindo lentamente no retrovisor. Este inverno vai ser longo, ele disse, sem desviar os olhos da estrada. Sua voz era grave, gasta, como se o vento das montanhas a tivesse esculpido. Fiquei tão surpresa que levei alguns segundos para responder. Sim, parece que não vai nos dar trégua, eu murmurei, minha voz um pouco trêmula. Ele assentiu devagar. O motor ronronava e, por um momento, não se ouviu nada além do bater suave das gotas de neblina contra o vidro. Nas noites seguintes, cada vez que eu entrava no ônibus, havia uma saudação diferente, um comentário sobre o frio, sobre a estrada escorregadia, ou sobre a pouca gasolina que restava no tanque. Eram frases pequenas, mas me faziam sentir menos invisível. Uma vez, ele me perguntou se eu sempre voltava àquela hora. Sim, eu disse. É o único momento do dia que sinto que é meu. Ele me olhou por um instante pelo retrovisor. Aquele olhar me atingiu mais do que todas as suas palavras. Eu também prefiro a noite, ele disse. A estrada está vazia e a gente pode pensar. Eu não soube o que responder, mas a partir de então, toda noite eu me pegava desejando que ele falasse. Suas frases curtas foram se tornando mais longas, mais calorosas. Ele me contava histórias das suas viagens, de quando era jovem e dirigia rotas mais longas. Eu, por outro lado, falava de mim. Contei que trabalhava como faxineira, que vivia no vilarejo com meu marido, que os invernos me pareciam eternos. Eu omiti todo o resto. Não mencionei a solidão que me corroía, nem a sensação de estar murchando. Mesmo assim, eu sentia que ele sabia. Sentia que ele adivinhava a minha alma pela minha voz cansada, pela minha maneira de abaixar o olhar quando nossos olhares se cruzavam no espelho. Cada conversa era como uma faísca em meio à escuridão, e mesmo que eu negasse, eu já estava esperando ansiosamente pela próxima noite, pelo próximo comentário, pelo próximo cruzamento de olhares no retrovisor. Era o início de algo, embora eu ainda não ousasse dar um nome a isso. O inverno se apertou sobre nós com uma dureza que eu não me lembrava em anos. Todas as noites, quando subia no ônibus, as botas estavam úmidas, as mãos geladas e o hálito branco ficava flutuando no ar antes de se desfazer. Lá fora, a estrada se transformava em um deserto de neblina e gelo e, lá dentro, restávamos apenas ele e eu, refugiados naquele casulo de metal que avançava com esforço entre a tempestade. As conversas se tornaram mais longas, mais pessoais. Numa noite, ele me perguntou se eu não sentia medo de viajar tão tarde. Na verdade, eu respondi. É o único momento em que me sinto em paz. Ele assentiu com um sorriso que parecia esconder um segredo. A noite é mais sincera que o dia. Aqui, ninguém finge.
Eu olhei pelo retrovisor. Seus olhos cinzentos, como as cinzas de um fogão a lenha, refletiam o brilho dos faróis na neblina. Era um homem mais velho, com as rugas marcadas pelo frio e pela experiência. Mas havia nele uma firmeza que o diferenciava de todos os homens do vilarejo, incluindo meu marido. Ele dirigia como se o destino do mundo dependesse dele, e me tranquilizava me sentir sob sua proteção. Em outra noite, enquanto a nevação aumentava, ele me contou que dirigia aquela rota há 20 anos. Eu poderia fazer isso com os olhos fechados, ele disse com orgulho. Conheço cada curva, cada pedra, cada placa escondida pela neblina. Eu sorri. Então, eu também faço parte da sua rotina, ousei dizer. Ele me olhou por um segundo no espelho e depois voltou a vista para frente. Sim, Ana, você também. Aquele reconhecimento me fez tremer por dentro. Senti que deixava de ser uma passageira qualquer para me tornar algo mais, uma presença esperada, uma companhia silenciosa em suas noites na estrada. Eu comecei a pensar em como meu corpo se sentia, como a roupa que eu escolhia para o trabalho me vestia de uma nova forma. A blusa de algodão macio, a calça de moletom que me abraçava as pernas cansadas, as meias de lã que aqueciam meus pés, de repente, tudo isso não era apenas conforto, era uma preparação para o meu santuário noturno. Eu me olhava no espelho antes de sair e via uma nova silhueta, uma nova forma de me apresentar, como se o ônibus e o motorista me dessem permissão para ser mais do que apenas a mulher apagada. A tempestade estourou numa noite de sexta-feira. Da janela do escritório, eu já tinha visto a neblina cair sem trégua sobre a cidade, mas não tinha outra opção, precisava voltar para o vilarejo. Subi no ônibus das 23 horas com as botas encharcadas e as mãos rígidas de frio. Ele estava lá, como sempre, com seu gorro de lã e o casaco pesado. Ele me cumprimentou com um aceno breve, embora em seu olhar houvesse uma preocupação que ele não tentou esconder. Vai ser uma viagem difícil, ele disse ao dar a partida. O motor roncou e nos enfiamos na estrada branca. No início, tudo parecia normal, as curvas conhecidas, as luzes piscando ao longe, a neblina se acumulando nas beiradas. Mas logo a neblina ficou tão densa que mal podíamos ver alguns metros à frente. Os limpadores de para-brisa batiam sem descanso, impotentes diante daquele muro branco. Eu me abraçava no assento, observando o ônibus avançar lentamente, como um animal cansado. O silêncio era tão espesso que cada rangido da carroceria me fazia prender a respiração. Ele não falava, apenas apertava o volante com as mãos firmes, a testa franzida, os olhos fixos no nada. De repente, o veículo sacudiu com um baque seco. O motor bufou, tossiu e se apagou. O ônibus ficou parado no meio da estrada, cercado pela neblina por todos os lados. Lá fora, não havia luzes de casas ou sinais de vida, apenas a tempestade rugindo como um monstro invisível. Não podemos continuar, ele disse com a voz grave. Vamos ter que esperar eles limparem a estrada. A calefação morreu logo depois, e o frio começou a se infiltrar por cada fresta. O silêncio se tornou insuportável. Eu olhava, buscando alguma certeza, mas em seus olhos havia apenas a calma resignada de quem já passou por tempestades assim. O tempo se arrastava. Minutos, horas, eu já não sabia. O frio gelava meus ossos e eu comecei a tremer sem poder me controlar. Ele se levantou, tirou o casaco grosso e colocou sobre meus ombros. Não quero que você congele, ele disse, e pela primeira vez ele soou mais íntimo do que distante. Nossas mãos se roçaram ao ajeitar o tecido. Foi um contato breve,
mas naquele silêncio gelado, significou tudo. Lá fora, a tempestade continuava batendo no ônibus, mas aqui dentro, algo diferente começava a se acender. Eu senti isso com clareza. Naquela noite, presos na neblina, nada seria igual. O ônibus era um caixão de ferro coberto de neblina. O frio entrava por cada fresta e minha respiração virava fumaça na minha frente. Eu me enrolei no casaco dele, mas não era o suficiente. Sentia os pés dormentes, as mãos geladas e o corpo encolhido como se quisesse se tornar invisível. Ele continuava na frente, no assento do motorista, com os braços cruzados e o olhar fixo na neblina. O silêncio se tornou insuportável. Só se ouvia o baque das gotas de neblina contra o vidro e o ranger do metal que se contraía com o gelo. Você acha que eles vão demorar muito para vir? Perguntei com a voz baixa, tremendo. Lá no vilarejo eles já sabem que a estrada está bloqueada. Vão mandar um trator para abrir caminho, ele disse. Mas até eles chegarem, vamos ter que aguentar. Eu assenti, embora meus lábios estivessem tão rígidos que mal podia movê-los. Eu tremia sem controle. Ele me olhou por um instante e algo na sua expressão mudou. A calma fria do motorista deu lugar a uma preocupação mais pessoal. Ele se levantou e caminhou em minha direção. Você não vai aguentar assim, ele murmurou. Ele se sentou ao meu lado e abriu os braços, me convidando sem dizer uma palavra. Hesitei por alguns segundos, mas o frio me empurrou mais do que qualquer decisão consciente. Eu me aninhei contra seu peito e senti, de uma só vez, o calor que emanava de seu corpo. Era forte, firme, com um cheiro de lã molhada e fumaça que me pareceu estranhamente reconfortante. Assim, ele sussurrou. O calor se compartilha melhor de perto. Seu braço me envolveu e me apertou suavemente contra ele. Senti como a sua respiração se misturava com a minha, como o batimento do seu coração batia lento, mas firme. Fechei os olhos e, por um momento, não pensei no Zé, nem no vilarejo, nem na tempestade, apenas naquele calor que me salvava do gelo. O tempo se tornou nebuloso. Não sei quanto tempo ficamos assim, ouvindo a neblina lá fora. Mas a cada minuto que passava, a distância entre nós diminuía, até que já não havia distância nenhuma. Não falamos mais, não era preciso. O frio nos havia juntado, mas algo mais profundo começava a despertar naquele silêncio compartilhado. Eu soube naquele instante. A tempestade não nos havia prendido apenas na estrada, ela nos havia prendido um ao outro. O tempo dentro do ônibus parecia ter parado. Lá fora, a neblina ainda uivava, mas eu já não a ouvia com medo. O calor de seu corpo me envolvia, e a cada segundo eu me afundava mais naquela sensação de refúgio. Seu peito era firme sob minha bochecha e cada respiração dele me acalmava e, ao mesmo tempo, acelerava meu pulso. Tentei afastar um pouco a cabeça, como se quisesse recuperar o fôlego, e então o vi, seus olhos cinzentos me olhando de tão perto que eu podia contar cada ruga que o tempo havia marcado em seu rosto. Não havia pressa em seu olhar, mas sim uma intensidade que me atingiu em cheio. Você está melhor? Ele perguntou com a voz baixa, quase um sussurro. Sim, graças a você, eu respondi, e minha voz tremeu mais pelo que eu sentia do que pelo frio. Sua mão, grande e áspera, ajeitou o casaco nos meus ombros. O toque foi leve, mas minha pele reagiu como se tivesse sido tocada pelo fogo. Eu me surpreendi prendendo a respiração, esperando que sua mão ficasse por um pouco mais de tempo. E ela ficou. Ele baixou o olhar para nossas mãos juntas sobre o casaco e,
com um gesto lento, quase imperceptível, entrelaçou seus dedos nos meus. Senti um arrepio que não tinha nada a ver com o inverno. Ana, ele murmurou, pronunciando meu nome pela primeira vez. Eu não soube o que dizer, apenas levantei a cabeça e o olhei. O silêncio entre nós estava tão carregado que qualquer palavra o teria quebrado. E então, sem pensar, me inclinei em sua direção. Nossos lábios se encontraram com uma suavidade inesperada, como se ambos tivéssemos contido esse momento por noites inteiras. Foi um beijo breve, trêmulo, mas cheio de vida. Quando nos separamos, fiquei o olhando com o coração disparado. Lá fora, a tempestade continuava batendo no ônibus, mas eu não sentia mais frio. Eu sabia que havíamos cruzado um limite invisível e que nada voltaria a ser como antes. O silêncio que seguiu aquele primeiro beijo foi ainda mais intenso que a tempestade lá fora. Eu sentia os seus dedos entrelaçados nos meus, o calor do seu corpo me sustentando e minha respiração descontrolada ecoando no interior vazio do ônibus. Não conseguia desviar o olhar dos seus olhos cinzentos. Havia neles uma mistura de ternura e fogo que me deixava sem fôlego. O frio voltava a se infiltrar, cruel, pelas frestas. Meus lábios tremiam, mas eu não sabia mais se era por causa da neblina ou pela necessidade de sentir os dele novamente. Eu me aproximei de novo e, dessa vez, foi ele quem tomou a iniciativa. Me puxou para seu peito e me beijou com mais firmeza, mais fome, como se quisesse apagar de um só gesto todos os invernos passados em solidão. O casaco de lã escorregou para o chão sem que a gente notasse. Eu me aninhei sob ele, sentindo o contraste brutal entre o ar gelado e o calor que me envolvia. Suas mãos, ásperas de tantos anos no volante, me percorreram com uma delicadeza inesperada. Eu o abracei com força, buscando me fundir nele para esquecer o mundo, o frio, o vilarejo, e até mesmo meu casamento. Cada toque era um incêndio na penumbra. Lá fora, a tempestade castigava os vidros, mas dentro daquele ônibus parado na neblina, o tempo parecia ter congelado. Nos entregamos como se aquela noite fosse a única, como se o trator que viria nos resgatar nunca fosse chegar. O eco de nossos suspiros preenchia o veículo vazio. Cada rangido dos assentos, cada golpe de vento, parecia acompanhar o ritmo de um segredo que estava nascendo. Quando finalmente ficamos exaustos, envoltos na penumbra, ele acariciou meu rosto com a ponta dos dedos. Não era para ter acontecido, ele murmurou. Mas aconteceu, eu respondi com um fio de voz. E ambos soubemos que aquela tempestade tinha mudado tudo. Não éramos mais um motorista e uma passageira presos na neblina. Éramos dois cúmplices que haviam cruzado uma fronteira sem volta. O amanhecer chegou tingido de branco. A neblina havia se dissipado, e pelos vidros embaçados do ônibus eu via a neve fina brilhando sob um sol pálido e cruel. Eu estava aninhada em seus braços, o casaco caído sobre nós, e por um instante, eu desejei que o tempo parasse ali para sempre. O ronco de um motor distante quebrou o silêncio. Era grave, pesado, diferente do som do ônibus. Eu me levantei, assustada, e ao olhar pela janela, vi a silhueta de um trator do vilarejo avançando lentamente, abrindo caminho entre os montes de neve. O feitiço da noite se quebrou de repente. Eles vieram, ele disse em voz baixa enquanto ajeitava a camisa amassada e pegava seu gorro. Eu assenti, incapaz de responder. O ar se encheu de um desconforto denso, a certeza de que o que havíamos compartilhado ficaria oculto sob o mesmo silêncio que cobria os campos gelados. O motorista do trator bateu na porta do ônibus. Vamos, a estrada já está livre, ele gritou.
Ele abriu a porta e agradeceu com um aceno. Eu fiquei parada, tentando me recompor, alisar a roupa, esconder na minha pele as marcas do que havia acontecido. Quando o ônibus deu a partida de novo, nenhum de nós disse uma palavra. A viagem de volta para o vilarejo pareceu longa, embora nos separassem apenas alguns quilômetros. Ao chegarmos, desci com as pernas trêmulas. Ele apenas inclinou a cabeça, com aquela seriedade que parecia ter devolvido a ele seu papel de motorista. Eu caminhei rápido para minha casa, com medo de que algum vizinho tivesse me visto, o coração batendo forte no peito. O Zé ainda dormia quando eu entrei. Eu tirei as botas, acendi o fogão e me sentei na janela. Lá fora, a neblina cobria o mundo como um lençol branco. Aqui dentro, eu ardia com um segredo que ninguém deveria descobrir. Eu me repetia que tinha sido apenas uma noite, um acidente provocado pela tempestade. Mas no fundo da minha alma, eu sabia a verdade. Aquilo estava apenas começando. Os dias seguintes foram um esforço para voltar à normalidade. Eu cozinhava para o Zé, limpava a casa, ia para o trabalho como sempre. Tudo parecia igual, mas por dentro, nada era. Cada vez que me olhava no espelho, via nos meus lábios a lembrança dos beijos dele, na minha pele o calor que havia sentido naquela noite presos na neblina. Em casa, o Zé não notava nada, ou melhor, não queria notar. Ele continuava com a sua rotina de vinho e oficina, seus silêncios intermináveis e o olhar perdido nas brasas do fogão. Eu falava pouco, e ele menos ainda. Era como se a minha vida ali fosse um quarto escuro, enquanto no meu interior ardia uma chama que me consumia. A primeira vez que voltei a pegar o ônibus depois da tempestade, senti uma vertigem estranha. Subi de cabeça baixa, com medo de olhá-lo. Ele estava em seu posto, sério como sempre. Me cumprimentou com um leve movimento de cabeça, como se nada tivesse acontecido. Mas quando nossos olhares se cruzaram no retrovisor, eu entendi, havia acontecido, e nós levávamos a marca nos olhos. A rotina continuou, mas carregada de um silêncio novo. Todas as noites, enquanto o ônibus avançava pela estrada branca, eu sentia a presença dele mais perto do que nunca. Não precisávamos falar. O ar entre nós estava cheio daquilo que não podia ser dito. Uma noite, quando ficamos a sós no trajeto, ele me perguntou sem me olhar: "Você pensou no que aconteceu?" O coração me deu um salto. Hesitei, mas respondi com honestidade: "Sim. Todos os dias." Houve um silêncio pesado. Suas mãos se apertaram no volante. Eu também, ele murmurou. Não houve mais palavras. Apenas o som do motor, a neblina sob as rodas, e nossos pensamentos batendo em paralelo. Eu sabia que não havia mais volta. O que começou como um acidente no meio da tempestade havia se tornado um segredo que nos perseguiria a cada noite. E quanto mais eu tentava me convencer de que devia parar, mais forte sentia o desejo de continuar. A normalidade era apenas uma máscara. Por baixo dela, minha vida já não era a mesma. Aquela noite, a neblina havia dado lugar a um céu limpo, negro e profundo, com a lua iluminando os campos como se fossem de cristal. O ônibus avançava pela estrada solitária e eu estava no meu lugar de sempre, na terceira fileira ao lado da janela. Eu podia sentir o olhar dele no retrovisor, aquela faísca que, desde a tempestade, nos unia em um segredo silencioso. Quando chegamos ao cruzamento que levava direto para o vilarejo, ele não virou. O ônibus seguiu reto. Eu me ajeitei no assento, surpresa. Esse não é o caminho, murmurei.
Eu sei, ele respondeu com a voz grave. Quero te mostrar uma coisa. O coração me batia na garganta. Não havia mais ninguém no ônibus, e o silêncio da noite parecia prender a respiração. Avançamos por alguns minutos até chegarmos a uma parada deserta, um abrigo de madeira no meio do nada, com o chão coberto de gelo que brilhava sob a luz da lua. Ele parou o motor. O mundo ficou em silêncio. Apenas o tic-tac do metal esfriando e o murmúrio do vento. Aqui é onde eu sempre paro quando preciso pensar, ele disse, sem me olhar. Desta vez, eu não quero estar sozinho. Eu fiquei paralisada. Eu sabia que era uma loucura. O vilarejo estava perto. O Zé provavelmente já dormia em casa e, no entanto, eu estava ali, em um ônibus vazio, com um homem mais velho que me fazia sentir mais viva do que em toda a minha vida de casada. Ele se levantou do seu assento e caminhou em minha direção. O eco de seus passos no corredor me gelava e me acendia ao mesmo tempo. Quando ele chegou, se inclinou, apoiou a mão no encosto do meu assento e me olhou de frente. Me diz que você não quer, e eu volto para a estrada. As palavras ficaram presas na minha garganta. Eu não disse nada. Apenas levantei a mão e toquei o seu rosto com meus dedos. A pele dele era áspera, morna, e aquele gesto foi o suficiente. Ele me beijou com uma urgência contida, como se tivesse esperado por tempo demais. Eu o abracei, sentindo seu corpo forte sobre o meu, o cheiro de diesel e inverno impregnando o ar. Lá fora, a lua nos observava como uma testemunha silenciosa, mas dentro do ônibus, não existia mais ninguém. A parada deserta se tornou nosso refúgio, e naquela noite eu entendi que o que havíamos começado na neblina não tinha sido um acidente. Era o início de algo que nos arrastaria sem remédio. Desde aquela noite, a parada deserta se tornou nosso segredo. O ônibus seguia sua rota normal com os poucos passageiros de sempre, mas quando chegávamos ao último vilarejo e todos desciam, ele não me deixava ir embora. Um olhar era o bastante. Eu entendia e ficava no meu assento com o coração disparado enquanto ele virava o volante e pegava o desvio em direção ao abrigo de madeira no meio do nada. Lá, sob a lua e o silêncio dos campos gelados, o motor se apagava e tudo ficava na penumbra. O frio mordia, mas mal o sentíamos. Mal a porta traseira era fechada, ele já estava ao meu lado, suas mãos firmes buscando meu rosto, meus ombros, minha cintura. O ônibus inteiro se tornava cúmplice. Os assentos rangiam, os vidros embaçados guardavam a marca de nossas respirações e o eco de nossas vozes se perdia entre os ferros. Cada noite era diferente. Às vezes, falávamos primeiro, contando histórias pequenas, ele dos seus anos na estrada, eu dos meus dias cinzentos na cidade. Outras vezes, não dizíamos nada. Apenas nos jogávamos um para o outro com a urgência de quem sabe que tem o tempo contado. O medo de ser descoberta se misturava com a intensidade do desejo. A qualquer momento, outro veículo poderia aparecer, um vizinho curioso, ou até mesmo o trator do vilarejo. Mas essa possibilidade só avivava o fogo. Eu me sentia uma nova mulher, não a esposa invisível do Zé, nem a faxineira exausta, mas alguém viva, desejada, ardendo em um canto secreto do mundo. Quando ele finalmente me levava de volta para o vilarejo, íamos em silêncio. Eu descia na praça, me encolhia no chale e caminhava rápido até minha casa. O Zé geralmente estava dormindo, com a garrafa vazia na mesa. Eu me enfiava na cama ao lado dele, ainda com o cheiro do ônibus na minha roupa, e fechava os olhos com a certeza de que havia escolhido o meu verdadeiro lugar na escuridão, mesmo que ninguém soubesse.